Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos, na paz de Yahushua, o Salvador, nosso Messias. Eu queria estar aqui falando um pouco sobre o sistema religioso. Que respaldo bíblico tem esse sistema religioso nas Escrituras? Qual é o respaldo que tem para existir o sistema religioso hoje? Um templo de pedra feito por mãos de homens. Primeiro, qual que era a religião e qual templo ia o nosso Salvador, o Messias, conhecido como Jesus? Qual é o templo que os apóstolos frequentavam? Os apóstolos escolhidos pelo Salvador, os únicos que foram consagrados pelo nosso Salvador. Qual é o templo que eles seguiam? Em qual templo eles pregavam? Aonde que eles ajuntavam pessoas e cobravam dízimos para dar a palavra, anunciar o evangelho, anunciar as boas novas? Jesus, aonde Jesus pregava, aonde Jesus anunciava, Jesus, nosso Salvador, Messias, ele carregava ali Bíblia para baixo para cima, ele lia trechinhos de Bíblia. Então quero perguntar, qual é a religião do Salvador e dos apóstolos? A religião do nosso Criador, o Pai, está em Mateus 1, 27, 26 ou 27, se eu não me engano. A religião pura e imaculada do nosso Criador é ajudar a viúva e os necessitados e abster-se das coisas do mundo. Essa é a religião do Pai, do Criador, do Altíssimo, Criador do céu e da terra, o que fez tudo aqui, que não necessita nada de nossas mãos. E até mesmo ele disse pela boca do profeta Isaías: que casa me edificareis, se o céu é meu trono e o chão o estrado dos meus pés? Que casa me edificareis? Ou qual o lugar do meu descanso? Estevão, que era um discípulo de Deus, do Criador, um discípulo que pregava com uma sabedoria imensa. Ele pregou isso para o sistema religioso da época. O próprio que matou nosso Salvador, Messias, o Filho do Criador, o próprio que matou eles. Estevão pregou dentro do templo para o sistema religioso da época, para os fariseus, saduceus, e foi morto, apedrejado, arrastaram para fora por ter falado essa frase. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, porque o céu é o trono dele e o chão o estrado dos seus pés. Que casa me edificareis? Ou qual o lugar do meu descanso? Por ele ter pregado isso, arrastaram para fora e apedrejaram até a morte. Paulo também pregou a mesma coisa para os atenienses. Se eu não me engano, livro de Gálatas ou Coríntios agora. Mas é bom você ler, buscar a Nova Aliança, ler o Novo Testamento. Ler, porque ali nas cartas de Paulo fala tudo muito fácil. É só você ler, pedir discernimento para Deus, ter calma, realmente se dedicar àquilo que está escrito. Eu penso assim, as pessoas, as coisas do Criador, que é as Escrituras, a gente precisava aprender por si mesmo, né? Que a salvação é por si mesmo, não é por homem nenhum que vai te ensinar isso. Porque se esse homem estiver caminhando no caminho errado, ele vai te nortear para aquele caminho do erro e vai
Se ele cair no buraco, você vai cair junto. É a mesma coisa de cego guiando cego. Jesus, nosso Salvador Messias, já falou isso sobre os fariseus da época. Então a gente não tem que seguir homem nenhum. Jesus veio para acabar com isso, com a aliança de Deus, do Criador, com o homem. Eu estou falando de Deus toda hora porque ainda estou meio contaminado. Mas é o Criador, o Altíssimo, porque Deus é um título. Deus é Zeus. Para vocês que não sabem, é só pesquisar isso aí também. Pesquisem, aproveitem hoje a internet enquanto há tempo, né? Enquanto a gente tem livre arbítrio, né? Para procurar essas coisas na internet, que breve vão tirar essas coisas da internet. Vão tirar porque a gente estamos descobrindo muita verdade. Estamos mostrando isso pro próximo, ajudando. Tem muita gente aí saindo do sistema, graças a Yahushua, nosso Salvador. Saindo do sistema por esses amados, esses amigos aí que estão pregando também, anunciando as boas novas, a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como que... Eu sempre me perguntei, nossa, eu sempre procurei uma religião, uma igreja, trabalhei sempre com pessoas do sistema, assembleia, congregação, Jeová, do arco-íris lá, que eu nem sei o nome, presbiteriana, católico, e tudo quanto é nome de denominação, porque só no Brasil tem umas 20 mil. Eu sempre pensei, sempre escutei tudo que eles falavam, né? Porque a palavra própria diz, né? Analisai tudo, retém o que é bom, porque a gente sabe o que é bom e o que é ruim, né? A gente sabe isso, graças ao Criador. A gente tem livre-arbítrio, a gente tem sabedoria de discernir as coisas. Então eu retiro o que era bom. Muita coisa eu ficava com o pé atrás e ia buscar por mim mesmo. Porque eu buscava uma religião, né? Mas nunca achei. E até então, quando realmente busquei por mim mesmo, sempre ali todo dia, querendo encontrar a porta e a salvação, né? Não as coisas da terra, né? Porque Salvador, nosso Messias, anunciava as boas novas para o céu, para a casa do Pai, não para a terra, não comer o melhor da terra. Aquele que não trabalhará não comerá, com sorte do seu trabalho você viverá. Está tudo escrito. Você tem que ser digno do seu trabalho. Não ficar esperando coisas físicas de Deus. Isso é coisa de velha aliança, cair maná do céu. Hoje, temos que juntar a riqueza no céu, não na terra, onde eles pregam tanto isso, onde a traça rói, ladrão rouba, mas o povo não entende. O povo está condicionado demais, os amigos, os irmãos, esses coitados aí, a gente está ajudando aí, qualquer um. Hoje mesmo estive na casa de um amigo, preguei um pouco lá, anunciei um pouco as boas novas para a mãe dele. Bom que ela reteu tudo, entendeu bem um pouco, expliquei sobre o dízimo, que era coisa de velha aliança, e hoje não existe mais, foi abolido, né? E a gente está sempre fazendo esse trabalho aí, divulgando quando pode, né? E ela não era do sistema, então foi mais fácil, né? A gente entrar no assunto. Então, voltando ao assunto, Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Paulo também pregou isso, porque ele nos deu tudo, ele nos deu o ar que a gente respira, a nossa vida. Tudo que tem na terra é dele, né? Antigamente existia a Arca da Aliança, né? E um sacerdote que intercedia por nós, né? A alma que pecar morrerá. Então, quando a gente pegava um animal, levava para fazer o sacrifício para o sacerdote. E aí ele fazia o sacrifício daquele animal, e aí você não morria, porque o animal estava morrendo por você. Então tinha esse pacto, né, com Deus, era o homem intercedendo no templo, que é onde que a Arca da Aliança ficava guardada, os 10 mandamentos. Só que o homem foi tão corrompível, sempre se corrompendo,
até nos dízimos mesmo, né? Não estavam repassando, estavam roubando, né? A casa da viúva, não estavam repassando o dízimo, porque o dízimo na época era só para os levitas, o órfão, a viúva e o necessitado. Então, o sistema religioso da época, os próprios levitas estavam roubando isso aí, né? Os sacerdotes. Não estavam repassando isso daí. E pelo que dá a entender, estavam até mesmo vendendo isso aí, né? Pegando o que é de César, o mamon, e dando o que é de Deus, vendendo, né? Comercializando. Até quando Jesus chega lá no templo também e fala que vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de oração no mercado, covil de ladrões, tal. Então dá a entender um pouco também que eles estavam comercializando aquele dízimo ali na porta, ali, as ofertas, os animais, os dízimos e tudo mais. Os próprios sacerdotes, porque eles deixavam aquilo acontecer, né? Na própria casa de Deus, na época. Então, Salvador foi o sacrifício final. Ele veio porque a aliança com Deus, o homem com Deus, nunca deu certo. Sempre o homem se corrompeu, nunca ia dar certo, né? Na verdade, né? Porque o homem é pecador. Então ele mandou o próprio filho para morrer por nós, ser o sacrifício final, porque foi o único correto, que não teve pecado, e ele ensinou a gente no passo a passo. É só catar as escrituras ali, Novo Testamento, ler Mateus, ler Hebreus, Romanos, Marcos, os evangelhos, Coríntios, Paulo pregando, demais. Você vai ver que é outra coisa, é outro sistema, né? O próprio Salvador falou que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei, né? Não falou 1000 num templo. O Pai, quando você quiser orar, entre no seu quarto, feche a porta, ali ele estará. Então, para que eu vou num templo físico? Se está escrito que Deus não habita lá, o que eu vou fazer lá? Se o Salvador veio para acabar com o homem no poder, por que eu vou lá para o pastor me ensinar? É a mesma coisa. E ainda, dízimo na época era alimento, nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Então você tem que começar a raciocinar. Era alimento, era para os levitas, para o órfão, para a viúva e para o necessitado, né? Então eles não estavam repassando isso daí. Então ele veio já para acabar, porque estava demais o pecado do homem, né? Tem até aquela parte lá que eles usam muito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E fazei prova de mim, se não abrirei a janela do céu, derramarei bênção sobre vós sem medida. Mais ou menos assim, né? Então, aí eles falam que se você levar o dinheiro, mamon, no templo, Deus deles, o Deus deles, né? Porque o Criador, não. Vai te dar em dobro, vai derramar bênção sobre você e sua família sem medida, porque você está dando o que é de Deus, né? Entre aspas. Só que na época o dízimo era alimento e tinha as 12 tribos de Israel, né? E ali uma das tribos era os levitas, que era os sacerdotes que tinham a função de cuidar do templo. Então essas 11 tribos que sobrou das 12 receberam por herança terras, e ali elas plantavam o alimento, o fruto da terra, que é o dízimo. E elas tinham por obrigação levar a casa do pai para sustentar os levitas, e para os levitas repassarem para o órfão, nada mais justo, para a viúva e para o necessitado. E eles já não estavam fazendo isso, né? Por isso que estava demais o negócio. É uma coisa que eles tinham que fazer e não estavam fazendo. Então o Salvador veio para abolir isso aí. Acabou com o homem no poder. Então, continuando, voltando. Hoje, aí lá, trazei todos os dias da casa do tesouro. Tá? Aí que derramarei bênção sobre vós sem medida. E o que é essa bênção? Eles falam que se você levar o dinheiro, vai te dar bênção. Deus vai te dar em dobro, tudo vai ser bom na sua vida, prosperidade na terra. Só que a bênção nas escrituras ali, na época, era a chuva. Então, se você levasse certinho aquele dízimo anual, por ano, algumas vezes a cada 3 anos,
todo ano você levasse aquela parte ali para os levitas para repassar, o que ia acontecer? Deus ia liberar chuva sem medida para as plantações, para tudo crescer, florescer, e que a terra não ia cada vez frutificar mais e dar mais alimento. Então é isso, e eles usam, falando que é dinheiro, que se você der o dinheiro, você vai ter mais de Deus. Só que isso daí é uma coisa que aconteceu na época, o povo de Israel. A gente na época, se a gente fosse vivo na época, a gente seria gentil. A gente não era nem de Israel. Você é Israel, o seu pastor é levita, alguém é de Israel? Não é. A gente seria gentil na carne. Para você ter uma ideia. Quando estava o Salvador com seus apóstolos andando, veio uma cananeia e pediu para ele: Salvador, cure minha filha está endemoniada. E ele disse para ela: você acha justo eu tirar o pão dos meus filhos e jogá-lo aos cachorrinhos? O próprio Salvador falou isso para uma mulher cananeia. Por que será? Porque ela não era de Israel. E a gente também não é. E nem era, se fosse nascido na época, não seria de Israel, seria do Brasil. Então a gente também não era povo de Deus.